Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, hoje a lição é de número 5, que tem o título Os Inimigos do Cristão. E nesse momento nós vamos aprender quais são e vamos falar sobre 3. Um que é o diabo, outro que é a carne e outro que é o mundo. O primeiro que a gente vai falar aqui é sobre o diabo. Diabo que é Satanás, porém antes não era assim. Antes ele era um anjo e o anjo de luz que habitava nos céus. Por que ele foi considerado, então, por diabo, Satanás e todos esses outros tipos de nomes que o definem, fazendo assim, ter ele como uma pessoa má? Por quê? Porque quando a gente fala dele, está sempre associado a uma coisa ruim, está sempre associado à maldade e à perdição. Logo, a palavra do Senhor mesmo diz que ele veio para matar, roubar e destruir. Quando ele aparece lá no jardim, em Gênesis, ele já vem fazendo uma maldade, ele não vem fazendo nada de bom. Ele vem enganando Eva e por causa desse engano levou toda a humanidade a cair e a se corromper diante de Deus. Quando a gente fala inimigos do cristão, a gente está falando de tudo que vem para distorcer o caminho do homem em relação ao seu alvo, que é alcançar o céu, que é alcançar Jesus. E é por isso que em Gálatas 5:25, o apóstolo vem orientando a igreja, através de sua carta, para que andemos no Espírito. Andar no Espírito é fugir da aparência do mal, é combater a maldade, é combater a corrupção, combater tudo aquilo que é oposto à vontade de Deus. Então, andar no Espírito é possível? Sim, à medida que nós estamos andando acompanhado com Deus, que é leitura da palavra, jejum, oração e uma busca constante e não errar. Ainda que a gente erra, a gente sabe, mas em uma busca constante em fazer o bem, fazer a vontade de Deus, agradar o Senhor e sermos bons, segundo nos orienta a palavra de Deus, fugir da aparência do mal, nos esforçando sempre para acertar. Isso é santificar-se, ou seja, é você estar sempre meditando na palavra para ela te orientar a você andar no caminho, a igreja andar no caminho, as pessoas andar na direção que tem um foco, que é Cristo, que é o céu, onde nós estamos caminhando para lá. Agora, ter inimigos que são esse diabo, que são esse a carne, que são esse o mundo, tudo isso é opositor, tudo isso não quer que a gente alcancemos, tudo isso não quer que a gente chegue, tudo isso não quer que a gente tenha o sucesso. Por isso, é considerado inimigo do cristão. E cristão porque somos parecidos com Cristo. Lá em Antioquia, pela primeira vez, foram chamados de cristão porque pareciam com Cristo. E eles estavam fazendo o quê? Pregando a palavra de Deus, anunciando Cristo. Então, quando a gente fala de Cristo, a gente começa a parecer com Cristo. Pois bem, então vamos falar do primeiro inimigo do cristão, que é diabo. Nem sempre ele foi chamado de Satanás, diabo, e todos esses nomes que a ele se referem. Mas antigamente ele foi chamado, no início de tudo, como Lúcifer, porque ele foi criado para ser um anjo de luz e estar junto de Deus, lá no céu. As suas decisões o levaram a estar onde hoje ele está. Foram o quê? Suas escolhas. Foram o quê? Suas decisões. O que ele gerou no seu coração levou ele aonde tem o seu fim, teve o seu fim. E deu a ele os nomes a qual hoje ele é conhecido, e são vários os nomes que eles são conhecidos. Um desses nomes é serpente. Serpente porque é astuta. Serpente porque vem de mansinho. Serpente porque é ligeira. Serpente porque vem para enganar. E outro nome é Satanás, conhecido na Bíblia Sagrada e é citado 52 vezes na Bíblia Sagrada, conhecido também como diabo, como dragão, como usurpador, e falar sobre diabo e Satanás
a gente sabe, é o primeiro inimigo do cristão. Então não tem como ter ele como amigo e nem como colega. Ele é inimigo do cristão, número 1. E o segundo inimigo do cristão é a carne. A carne que quando a gente fala a palavra carne, tem várias definições. Uma delas é aquilo que é visível e palpável. Isso é definido como carne. Tá certo que não tem uma definição mais lógica e clara quando a gente vai falar do homem. O homem é de carne, o animal é de carne. O que Deus criou, o que respira, o ser humano, ele é de carne. E essa carne tem uma alma que habita dentro da carne, do corpo, e também tem o espírito, que também habita dentro do corpo. Mas também se refere, quando é citado na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada, a carne, está falando também de emoções, aquilo que está por dentro, ou seja, desejos. É contrário à vontade de Deus. Quando vem a expressão carne na Bíblia Sagrada, está dizendo que é contrário ao que Deus quer. Quando a gente vem falando no Novo Testamento, vê no Novo Testamento essa expressão carne, desejos da carne, concupiscências da carne, está se referindo a tudo que não é espiritual, tudo que não é desejo do Senhor para o ser humano, para nós. Quando a gente vem falando carne, a gente já sabe, está distorcido e longe de Deus. Por quê? Porque são vontades humanas. E a vontade humana, geralmente, na maioria das vezes, é cumprir os seus próprios desejos, ou seja, luxúria, glutonaria, mentira, bebedice e tudo que não agrada a Deus é o que a carne deseja. E a palavra do Senhor vem nos ensinando, nos orientando a fugir dos desejos da carne, porque está envolvido com todas essas questões carnais, nos distancia de Deus, nos afasta de Deus. Tá, ok. Agora vamos falar do terceiro inimigo do cristão, que é o mundo. Há algumas conotações bíblicas para a expressão mundo, palavra mundo. E aí nós temos mundo como o planeta Terra, o globo. Nós temos a expressão mundo como se referindo à raça. Nós temos a expressão mundo referindo a um conjunto de nações. Está também associado àquilo que não está de acordo com a vontade de Deus. Ou seja, um conjunto de coisas, um conjunto de pessoas. E aí quando a gente fala do globo, quando a gente fala do planeta Terra, a gente está falando numa nação, um planeta, um universo. De uma maneira geral, a palavra de Deus ela apresenta a palavra mundo como planeta Terra e também como pessoas que estão vivendo independentes de Deus, fazendo a sua própria vontade, sem obedecer o que a palavra de Deus diz e sem estar debaixo daquilo que Deus do céu ordena, manda. Agora, meus irmãos, o último ponto que nós vamos aprender. Diante da caminhada cristã, todos têm os vícios infames, que são quais eles? Concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Sempre estará lá, com o pé na frente para você tropeçar, para você cair. E cabe a você resistir, fugir, sair fora ou ser vencido por isso. Concupiscência da carne, soberba da vida, concupiscência dos olhos. A concupiscência da carne tem a ver com a natureza caída. A concupiscência dos olhos tem a ver com tudo que envolve a mente, pensamento. Os olhos é aquilo que você vê, a mente processa e leva para o coração, e do coração vem para a ação. Os homens colocam em prática. Concupiscência dos olhos, tudo que envolve a mente. Concupiscência da carne. Já a soberba da vida é o homem que goza a vida do pecado, não quer fugir do pecado, não quer abandonar, mas está satisfeito em praticar o pecado, praticar aquilo que é errado, não está nem aí, e ele está se auto-vangloriando, dizendo que isso está bom para ele, ou seja, não quer sair. Quando ele conquista algo que está acima de níveis, adversário, um sistema que quer corromper o cristão a todo custo, que quer levar o crente para estar sempre distante de Deus a todo momento, toda hora. E só existe um jeito, estando nós neste mundo, de vencermos essas ciladas do inimigo, de vencermos a nossa carne,
de vencermos a tudo que vem se levantando contra cristão, contra pessoas que temem a Deus, é Efésios, capítulo 6 e versículo 10, ser revestido de toda a armadura de Deus, está buscando constantemente uma vida de santificação, lendo a palavra de Deus, que ela te orienta a fugir das ciladas do adversário, uma vida de jejum e consagração, e temer a Deus acima de todas as coisas. Nos aproximando sempre de Deus, Ele nos dá estratégia, força, sabedoria para resistir o mal, resistir o adversário, resistir o inimigo. A gente não vence o adversário. Sem Deus, se não estivermos cheios do Espírito Santo, a gente não vence a nossa carne, os desejos que vem, que é lançado sobre as nossas vidas. A gente não vence, a gente só vence através do Espírito Santo de Deus, Senhor Jesus. O diabo, o mundo e a carne são fortes. E todo momento investindo para te tragar, te tirar da presença de Deus. E só há um caminho para vencer, e é através do Senhor Jesus. É nele que nós vamos ser forte o suficiente para não sermos derrubados, para não sermos enganados e iludidos pelo mundo, pela carne e pelo diabo. Em Cristo Jesus você é forte, em Cristo Jesus você vence, porque Ele te dá força, a força necessária para vencer você mesmo, para vencer o mundo e para vencer o diabo. Deus abençoe. Vamos ficar por aqui, rapidinho, breve, a todos vocês, meus irmãos. Deus abençoe. Foi uma aula breve, rápida, e que Deus abençoe a todos. Deus abençoe todos os alunos em nome de Jesus.